Olá, buenos! Eu trago aqui o nosso caderno de frases de cura de constelação familiar. E a gente vai fazer aqui um exercício com uma frase de cura para que a gente possa pegar da mamãe e do papai a energia de abundância da mamãe, a energia de força do papai. E por que que a gente tem que fazer isso? Porque a vida veio de lá, veio por meio deles. E muitas vezes, quando a gente está no julgamento, na raiva, na birra da criança, a gente não consegue avançar na vida, a gente trava porque não pega deles essa energia. Então é muito importante que mesmo que a gente tenha uma raivinha, que a gente não consiga falar a frase assim de uma maneira, amorosa, a gente faça as frases de cura de constelação familiar. Quando eu comecei a fazer, eu fazia com raiva. Confesso que eu fazia com raiva porque eu tinha aquele sentimento de rejeição, de abandono. Como assim? A minha mãe me deu para a prima dela, o meu pai nem me conheceu. Então era enorme o sentimento de rejeição, de abandono. E aí eu comecei a travar muito na vida. E isso me fez querer destravar. E aí eu fui mesmo com raiva fazer as frases de cura, as constelações. E você vai dissolvendo aos poucos. Tem gente que dissolve muito rápido, tem gente que é bem mais rápido, e tem gente que demora muito também. Tem gente que não vai destravar, porque não escolhe, porque continua na birra da criança. Aquela pessoa que é adulta, está no corpo de adulta, mas está lá na birra da criança. Está lá julgando papai e mamãe. Está lá implorando amor com 30, 40, 50, 60 anos. Implorando o amor do papai e da mamãe. Porque a mamãe não fez isso, porque o papai não fez aquilo. Ficou lá, na criança ferida. Por isso que é importante também acolher a criança ferida e potencializar a adulta. Agora, se você está na criança ferida, mas você já tem um pouco da sua adulta aí e a sua adulta quer ir em frente, as frases de cura vão te ajudar muito. E eu sugiro que você faça as frases em voz alta. E tem para tudo quanto é situação, tá? As frases de cura, elas são aí um mar de possibilidades. Mas a que eu vou trazer hoje para você, ela abre um caminho justamente para que você pare de travar na vida. Para que você pare de avançar um pouquinho e ir para trás, avançar um pouquinho e ir para trás. Eu vou dar até duas frases aqui. A primeira é para que você baixe a guarda. Acolha aí a sua criança, querida criança, pode ficar tranquila no meu coração, deixa que eu adulta cuido. Respire e solta, para que você olhe para os seus pais e para que você aceite que eles são seus pais e que eles têm as questões deles, mas que você pode deixar os pesos deles com eles. E qual é a primeira? Anota aí. Querido papai, querida mamãe. Vocês são os pais certos para mim. Como é que isso reverbera em você? Anota. Anota e fale. Você pode colar na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa. E vá falando essa frase. Vá dissolvendo aí toda essa raiva da criança, todo esse medo também. Medo, inclusive, de gostar dos pais. Mas eles fizeram isso. Mas você, mas eu amo. Mas eles fizeram isso. Medo, inclusive, de aceitar que mesmo eles sendo desse jeito, você gosta deles. Então, vá respirando, anote essa frase e vá falando em voz alta aí durante os dias. Aqui, eu vou escolher aleatoriamente no caderno. Será que eu escolho assim, aleatório? Ih, vai aparecer a luz aí da luz, né? Deixa eu ver aqui. Bora ver o que que vem, né? Universo, universo. Aqui. Aqui vem a frase para o papai. Aqui. Olha como funciona. Primeiro tem um texto
Tem um texto grande, não tão grande, porque eu sou prática, né? Então, assim, vem um texto explicando um pouco sobre o pai, a falta dele, enfim, o pai na constelação, e se o pai foi um narcisista, enfim. Aí vem a frase, e você vai olhar primeiro os sentimentos, se você tem esses sentimentos. Então, você anota aí se você tem esse sentimento. Se tiver algum desses sentimentos, a frase para você é essa. Cadê? Aqui, essa daqui. Então, quais são os sentimentos que estão aqui? Tá ao contrário para você, né? Ah, assim mesmo. Sente que ele é ou foi ausente. Percebe que sem ele é ou foi difícil. Sente que sua criança precisa dele. Aqui é muito também quando a gente cresce e vai para relacionamento e a gente busca o papai no cara, sabe? A gente fica querendo que ele faça tudo pela gente, que ele prove um amor imenso pela gente. Ai, nossa! E muitas vezes a gente encontra uma traição que papai também fazia, sabe? A gente vai e modela o cara, atrai justamente aquele. E aí a gente tem que sair do julgamento, né? E liberar papai, porque senão a gente vai continuar querendo fazer dos homens aí o nosso papai imaginário, a projeção, né? Então, sente que sua criança precisa dele, é bem isso. E no caso dos homens é quando se sente fraco, se sente sem energia. Também está faltando aí a energia do papai, a força. Se sente sem pai. Eu já tive gente que veio, que eu ouvi, né, falar, uma amiga falando que, perguntaram se eu senti alguma coisa pelo meu pai. Ela disse, eu não tenho nem pai. E um dia desses, a gente estava aqui indo para um barzinho aqui no Rio, e tinha uma criança, e ele estava vendendo umas balas, e a minha amiga perguntou sobre os pais, e ele disse assim, eu só tenho mãe. Você imagina? Ele devia ter quê? 7 anos? 8? Aí eu falei para ele, não, você tem pai, sim. Você tem uma mãe e um pai. Mesmo que ele não esteja aqui, né? Imagina, a pessoa cresce ouvindo isso. Então, ela não tem o pai na certidão, ela não tem o pai presente, aí ela pensa que não tem pai. Mas ela tem pai. Se ela se olhar no espelho, ela vai ver o papai dela também. Mas a criança birrenta não gosta de ouvir isso, não. Vamos lá. Se sente culpada por ter raiva dele. Às vezes você ficou com alguma mágoa e tem raiva e ao mesmo tempo se sente culpada. Aquela energia de eu amo, mas odeio, enfim. Sente que o ama, mesmo que não queira admitir. Isso que eu estou falando agora, né? Então, algum sentimento desse, se você tiver, a frase de cura de constelação familiar é: papai, eu senti muito a sua falta. Como é que bate isso também para você? Porque é você se rendendo, sabe? É como se você dissesse, papai, ok, eu senti muito a sua falta. Eu aceito pegar a sua força para seguir na vida. Parar de travar, especialmente no mundo dos negócios. Sim, papai. Então, papai, eu senti muito a sua falta. Aí você vai ter que ser muito adulta, sabe? Para deixar os julgamentos de lado e ir para essa vulnerabilidade. Para aceitar, para olhar, para dizer, senti muito. Esse é o começo, que aí depois você vai poder fazer as outras frases e ir incluindo papai no seu coração. E quando você inclui papai, não quer dizer que você inclua os emaranhados dele. Ah, meu pai era um narcisista, meu pai. Não, você inclui a força dele. Você inclui essa energia de força que vem da sua ancestralidade. Para você não se rejeitar.
para você não se abandonar, para você não se julgar. Porque quando você está julgando papai e mamãe, você está se julgando. Olha no espelho. Um dia desse eu estava vendo um vídeo que eu fiz no TikTok. Aliás, quem quiser me seguir lá é ericadourado.terapia. No Instagram também é o mesmo. E eu vi um vídeo que eu fiz bem perto, assim, né? Eu gosto de fazer assim, às vezes eu faço deitada. A cara da minha mãe. A cara da minha mãe. Aí eu disse: olha só. Para você ver, né? Para você ver que quando a gente sai da dor da criança, a gente se reconhece em quem veio antes. Porque a gente traz de lá características. Mas imagina eu, sem fazer frases de cura, sem fazer constelação, sem fazer os meus processos. Jamais ia olhar para minha mãe, jamais ia olhar para um vídeo e rir e dizer: nossa, olha a cara da minha mãe. Porque se ela me deu para a prima dela, né? Imagina como não era dentro de mim essa dor. Olha só, né? E com o pai, então, como é que eu vou fazer as frases de cura? Mas aí, quando eu fiz papai, eu senti muita sua falta. Já nesse trabalho mais de adulta, me veio uma energia tão real, de falta mesmo. E de falta em mim, porque ele está aqui. Mas é como se eu não acessasse essa energia dele em mim. Acessando o tempo inteiro, porque ele foi empreendedor. E ele trabalhava com. Ele tinha uma frase que era fazer dinheiro. Eu tenho Vem Dinheiro, o curso Vem Dinheiro, gente. Olha que coisa interessante. Isso eu não sabia, eu fui ler depois num livro que fala da vida dele. Aí eu fui ler que ele tinha essa frase. Então, quer dizer, você traz as características. E quanto mais você nega ou você exclui, você mais se exclui também. E mais você fica, ó, sem essa força para seguir. Então, aqui as duas frases do caderno, de frases de cura, você vai anotar aí, cola na porta da geladeira, cola na porta do guarda-roupa, enfim, em algum lugar que você possa se sentir também segura, porque tem gente também que fica tirando onda, né? Não acredita. Não compre esse ponto de vista. Se você não conseguir anotar em algum lugar que você olhe, porque vive com muitas pessoas, às vezes até narcisistas, né? Colhe na sua agenda, mas faça as frases em voz alta. Faça isso para o seu sistema se movimentar. O seu sistema ele já tem o caminho a seguir. Ele já tem o caminho. Você só precisa abrir espaço para ele seguir por esse caminho em direção à solução para a sua vida. Os nossos ancestrais, eles não jogam as coisas em cima da gente, não. Oh, vai ser escassa sim, vai ter traição sim. Não, a gente que por um amor infantil dessa criança ferida, é que vai pegando tudo isso. E aí a gente fica naquele fio de fidelidade. Minha avó passou fome, pois eu vou ser escassa. Dessa vez, eu vou mostrar que dá para fazer diferente. É assim, eu vou vingar minha avó. Mas aí você acaba se juntando à sua avó por um amor infantil. Você acaba ficando escassa também. Por exemplo, principalmente se um lado da família tem mais e um lado da família tem menos. Quando você escolhe um dos lados, você exclui o outro. E geralmente, muitas pessoas que eu vejo escolhem um lado menos abastado, digamos assim, né? Essa palavra, que tem menos condições. E aí elas não se permitem crescer na vida. Elas ficam sempre excluindo aquele lado que tem mais. Você já viu gente que tem o dinheiro e perde? Gente que às vezes consegue ter mais do que todo mundo da família e perde. Dentro dela não está resolvida essa questão. Por isso que eu digo, vamos olhar para os dois
como duas pessoas, os nossos pais, mas sem se meter na vida deles, sem se meter nos assuntos deles, sem ficar julgando. É só agradecer a vida que veio por meio deles. Só isso. Respira e solta. Aqui, ó. Faça aí as suas frases de cura de constelação familiar.